bem-vindos ao nosso canal Segurança para Educar. Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar com vocês porque eu tive alguns imprevistos e não pude gravar o vídeo na data marcada. Portanto, eu vou gravar 2 vídeos hoje e até o final da semana. No vídeo anterior, nós falamos sobre como cultivar valores na criança e no adolescente e demos ênfase ao seguinte aspecto: faça você a cabeça do seu filho, não deixe essa tarefa para o mundo, porque o mundo tem seus próprios interesses e não vai ter o mesmo compromisso, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma paciência, o mesmo desejo de bem que nós temos para os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre como orientar e corrigir os nossos filhos adolescentes. Em primeiro lugar, vocês têm que saber, vocês pais, que a adolescência é uma fase de adaptação tanto para os pais como para os filhos, porque eles já não são mais crianças e eles também não são ainda adultos. É uma transição entre a infância e a maturidade. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Meu filho, quando era adolescente, em determinados momentos eu dizia para ele: não, você não vai fazer isso, você não vai a esse lugar, porque você ainda é muito criança. Em outros momentos eu falava para ele: mas você já é um rapazinho, já é quase um adulto, como é que você está tendo essa atitude infantil? Aí um dia ele chegou para mim e falou: mãe, você tem que decidir, ou eu sou criança ou eu sou um adolescente quase adulto, porque quando você quer me controlar, você chega e fala: não, você é muito criança para fazer isso. Quando você quer fazer uma cobrança, você diz: ah, mas você já é um rapazinho, não pode ter essas atitudes infantis. Então, todos os pais passam por isso. E nós temos que tentar nos adaptar também a esta nova fase dos nossos filhos adolescentes. O adolescente está sempre em busca da sua identidade e também está disposto a pagar um preço pela sua individualidade. E na busca dessa individualidade, o adolescente se espelha no exemplo dos pais. Então, viva de maneira que quando seu filho pensar em justiça, em honestidade, em generosidade, em integridade, ele lembre de você. E aí vai surgir naturalmente o respeito. Você vai inspirar respeito no seu filho. E em se tratando de pais, você inspirar respeito é muito melhor do que você impor respeito. Porque quando você inspira respeito, você cria uma admiração que vai te vincular, vai te aproximar mais do seu filho, para que você possa ter o diálogo com ele, trocar ideias. Ao passo que quando o pai tem que impor respeito, então geralmente existe aí um temor, e o temor é ruim. Ele desvincula, ele separa os pais dos filhos. Então, tenham em mente também que vocês têm que se colocar primeiramente como pais e depois como amigos, porque dar limites é essencial, é fundamental para que nós possamos orientar e corrigir os nossos filhos adolescentes. E como nós vamos dar esses limites sem muitos conflitos? Nós temos que conhecer o mundo mental dos nossos filhos. Qual é a realidade dos pensamentos dos nossos filhos? Nessa fase da adolescência, existe uma diferença, existe uma mudança muito grande no metabolismo dos adolescentes,
porque os hormônios estão em ebulição e o funcionamento endócrino deles muda tudo. Então, vai mudar tanto fisicamente como psicologicamente. Então, um adolescente, corporalmente, ele fica desengonçado, ele cria espinhas, ele fica com narigão, entendeu? Então, isso são alguns aspectos da mudança física. Na mudança psicológica, ele vai ser contestador, ele vai ser impetuoso, ele vai ter humores oscilantes, ele vai fazer novas amizades, ele vai vivenciar novos afetos, ele vai descobrir a sexualidade, ele vai ter dúvidas sobre a orientação vocacional dele, o que eu faço, o que eu gosto, qual é a minha aptidão, qual a profissão que eu vou seguir. Então, nesse momento, nós temos que procurar conhecer quais os pensamentos que transitam pela mente dos nossos filhos. Qual é a realidade dos pensamentos dos nossos filhos? E aí vai uma dica. Quando recordamos a nossa própria realidade na adolescência, estamos lançando mão de um recurso para tentar entender melhor os pensamentos, ações e reações dos nossos filhos na puberdade. Bem, são vários os fatores externos que influenciam o pensamento e a conduta do adolescente, mas eu gostaria de pontuar um deles: a escolha das amizades. Ajudem os seus filhos a saber selecionar as amizades deles, porque nesta fase uma amizade ruim pode ser catastrófica para a evolução dos nossos adolescentes na vida. E com este objetivo de orientar e corrigir os nossos filhos adolescentes, nós temos que entender que o erro tem que ser corrigido na mente do adolescente. Então, broncas, castigos, repreensões de nada vão adiantar se o adolescente não entender no seu interno que mudar de pensamento ou mudar de comportamento vai ser bom para a vida dele, vai ser bom para ele. E aí nós temos que focar para o adolescente que nem tudo que é bom para a época é bom para a vida. Nós temos que colocar isso para os adolescentes de uma maneira muito clara. Nem tudo que é bom para a época é bom para a vida. Um exemplo: os nudes, essas fotos íntimas que acabam vazando na internet, tem consequências catastróficas. A gente sabe aí de adolescentes que até se suicidam por causa disso. O cyberbullying, que são as galhofas, né, as encarnações feitas na internet, também causam muitos problemas para os pais e para os adolescentes. Então, nós temos que orientar nossos filhos para que não caiam nessas esparrelas da vida, nesses modismos que não levam a nada e só vão prejudicar a vida deles no momento e até numa fase posterior, até no futuro. Então, queridos pais, nós temos que ter diálogo com nossos filhos, nós temos que ter abertura com eles para conversar francamente sobre esses aspectos todos, sobre as amizades, sobre os modismos que não levam a nada. Habituem seus filhos a ter responsabilidade desde cedo, para que eles possam assumir a maior de todas as responsabilidades, a obrigação de escolher o que é melhor para si. Joguem essa responsabilidade no ombro deles sem dó. Eles têm a obrigação de escolher o que é melhor para si. E expliquem para o seu filho: nós, pais, queremos tudo que é melhor no mundo para vocês, mas a vida é sua.
As opções são suas. Portanto, os pais não devem ser superprotetores, porque os filhos têm que conquistar a sua liberdade, têm que conquistar a sua independência, assim como nós. Eles não são nossos, eles são emprestados, entre aspas. Existe um momento que eles vão bater asas e voar. E esse processo de independência, de liberdade, é lento, porém natural, porque ele vai se dar em etapas sucessivas de evolução. Não dá para queimar etapas. Vamos fazendo uma analogia, é como se nós estivéssemos subindo um degrau. Existe um momento em que nós não estamos nem no degrau superior, nem no inferior. Nosso pé está exatamente no espaço. E é nesse espaço que nós vamos entrar, por assim dizer, para que nossos filhos não tenham tropeções nem quedas bruscas. E para que a gente possa exercer a nossa função de pais educadores com sucesso. Vamos educar com segurança, vamos educar com amor, com paciência, com conhecimento, sabendo o que estamos fazendo. Queridos pais, se vocês gostaram do nosso vídeo, deem seu like, inscrevam-se no canal e no próximo vídeo nós vamos falar sobre como orientar e corrigir os nossos filhos crianças e pré-adolescentes. Um grande beijo. Dê o seu joinha. Inscreva-se no canal.